Policial racista bate em Snoop Dogg e recebe a lição de sua vida. Snoop Dogg dirigia seu SUV preto pela rua suburbana, mergulhado em pensamentos sobre seu próximo projeto social. Como um dos artistas mais influentes da indústria musical, ele dedicava grande parte de seu tempo para desenvolver iniciativas que ajudavam jovens de comunidades carentes a descobrirem seu potencial através da música. O céu começava a escurecer, pintando o horizonte com tons de púrpura e laranja, enquanto as primeiras estrelas surgiam timidamente no firmamento. Era um momento de reflexão para Snoop. Acabara de sair de uma reunião com diretores de uma escola pública local, onde discutira a implementação de um novo programa de música para os alunos. O projeto era ambicioso. Além das aulas práticas de rap e produção musical, incluiria workshops sobre composição e até mesmo gestão de carreira. Seu objetivo era mostrar aos jovens que existiam caminhos alternativos para o sucesso, desde que houvesse dedicação e orientação adequada. De repente, luzes azuis piscando em seu retrovisor interromperam seus pensamentos. Snoop verificou o velocímetro. Estava dentro do limite permitido. Com tranquilidade, encostou seu veículo no acostamento, mantendo a calma que sempre o caracterizou. Através do espelho, observou a aproximação do policial, um homem de estatura mediana e semblante severo, que caminhava em sua direção com passos firmes e determinados. A abordagem do policial foi inesperadamente ríspida. Sem qualquer cumprimento inicial, exigiu os documentos com uma voz autoritária que parecia carregar algo além do protocolo policial. Snoop, acostumado a lidar com diferentes personalidades em sua carreira, respondeu com uma educação estudada, embora não pudesse deixar de notar o tom desnecessariamente agressivo do agente. "Boa noite, oficial. Posso ajudá-lo?" Snoop manteve sua voz calma e profissional, enquanto alcançava sua documentação no porta-luvas. O policial, no entanto, parecia determinado a transformar aquela simples abordagem em algo maior. Sua postura tornava-se cada vez mais intimidadora, enquanto empunhava seu bastão de forma ameaçadora. Aos poucos, transeuntes começaram a se reunir nas proximidades, muitos reconhecendo imediatamente o famoso rapper. Celulares foram erguidos registrando a cena que se desenrolava. A tensão no ar era palpável, mas Snoop mantinha sua compostura, respondendo a cada demanda do oficial com uma serenidade que contrastava fortemente com a hostilidade recebida. "Oficial", Snoop começou, sua voz calma mas firme. "Acredito que podemos resolver qualquer questão de maneira profissional e respeitosa. Estou cooperando plenamente com sua abordagem." Suas palavras, escolhidas com cuidado, carregavam o peso de anos de experiência em transformar situações tensas em diálogos construtivos. A multidão continuava crescendo, e entre os espectadores estavam pessoas de todas as idades, muitas delas fãs que conheciam não apenas sua música, mas também seu trabalho social. Em suas mãos, celulares não apenas gravavam o momento, mas capturavam o início de algo que poderia transformar a maneira como as autoridades e a comunidade se relacionavam. O policial, percebendo os olhares e câmeras ao seu redor, começou a demonstrar sinais de inquietação. Sua postura, antes inflexível, começava a vacilar diante da calma inabalável de Snoop e da atenção crescente do público. O que deveria ser uma simples verificação de rotina estava se transformando em um momento de reflexão sobre poder, respeito e responsabilidade. Enquanto isso, nas redes sociais, as primeiras imagens do encontro começavam a circular. Comentários e compartilhamentos multiplicavam-se rapidamente, transformando um incidente local em um catalisador para discussões mais amplas sobre preconceito e abuso de autoridade. Hashtags começavam a ganhar força, unindo vozes que clamavam por mudanças nas práticas de abordagem policial. A tensão atingiu seu ápice quando o policial, visivelmente desconfortável com a situação que criara, foi forçado a reconhecer que não havia qualquer irregularidade na documentação ou na conduta de Snoop. O momento de confronto transformava-se lentamente em uma oportunidade para demonstrar como o diálogo poderia prevalecer sobre a intimidação. Na manhã seguinte,
O incidente da rua suburbana já havia se transformado em um fenômeno viral. Diversos veículos de mídia publicaram matérias detalhadas sobre o ocorrido, apresentando análises profundas que iam além do confronto superficial. Os textos abordavam questões fundamentais sobre comunicação, respeito e a necessidade de transformação nas relações entre autoridades e cidadãos. Na delegacia, os superiores do policial convocaram uma reunião emergencial. A sala de briefing estava lotada, com oficiais de diferentes patentes reunidos para discutir o ocorrido. No centro da mesa, uma tela exibia os vídeos que agora circulavam nas redes sociais, mostrando o contraste entre a postura agressiva do agente e a serenidade inabalável de Snoop Dogg. "O que vemos aqui?", começou o supervisor, sua voz grave ecoando pela sala. "Não é apenas uma abordagem mal conduzida. É um momento que nos força a questionar nossos métodos e valores fundamentais." Suas palavras pesavam sobre os presentes, especialmente sobre o policial envolvido, que ocupava um lugar discreto no fundo da sala. Enquanto isso, Snoop Dogg recebia uma enxurrada de mensagens de apoio e convites para entrevistas. No entanto, sua resposta surpreendeu a todos. Em vez de alimentar a polêmica, ele propôs algo revolucionário: a criação de um programa de integração entre policiais e artistas locais, visando desenvolver uma compreensão mútua através da música e do diálogo. "A verdadeira mudança", declarou Snoop em uma coletiva de imprensa improvisada em frente ao seu estúdio, "não vem da confrontação, mas da disposição para entender o outro. Precisamos construir pontes, não muros." Sua proposta incluía workshops de sensibilização cultural, sessões de música e encontros regulares entre oficiais e membros da comunidade artística. A ideia de Snoop rapidamente ganhou apoio de diferentes setores da sociedade. Jornalistas e influenciadores digitais, reconhecendo o potencial transformador da iniciativa, decidiram documentar todo o processo. "Não estamos apenas falando de um programa de relações públicas", explicou um dos comentaristas. "Estamos testemunhando uma verdadeira revolução na maneira como diferentes grupos podem se relacionar e aprender uns com os outros." O policial, inicialmente resistente à ideia, encontrou-se em uma encruzilhada profissional e pessoal. Sua abordagem agressiva havia se tornado um exemplo do que precisava ser mudado, mas também oferecia uma oportunidade única de transformação. Após longas horas de reflexão, ele tomou uma decisão surpreendente. Voluntariou-se para ser um dos primeiros participantes do programa de Snoop. A notícia da decisão do policial espalhou-se rapidamente pela delegacia. Alguns colegas demonstraram ceticismo, outros expressaram admiração por sua coragem em enfrentar seus próprios preconceitos e limitações. O supervisor, particularmente, viu nessa atitude uma chance de promover mudanças mais amplas no departamento. O primeiro encontro entre Snoop e o policial, uma semana após o incidente, aconteceu no estúdio de música da escola pública, onde o novo projeto seria implementado. O ambiente, carregado inicialmente de tensão, começou a se transformar quando Snoop convidou o agente para participar de uma sessão de improvisação musical com alguns dos jovens alunos. "A música", explicou Snoop enquanto ajustava os equipamentos, "do estúdio tem o poder de derrubar barreiras que palavras sozinhas não conseguem." O policial, visivelmente desconfortável no início, encontrou-se gradualmente envolvido pela energia positiva do ambiente e pela genuína vontade de aprender demonstrada pelos estudantes. A imprensa, presente para documentar o encontro, observava, com fascínio como a linguagem universal da música começava a criar conexões improváveis. Em suas reportagens, destacavam como os sorrisos tímidos e as tentativas desajeitadas do policial ao tentar acompanhar um ritmo simbolizavam algo maior: o início de uma transformação que ia além das pessoas presentes naquela sala. A tarde avançava, e com ela crescia a percepção de que algo extraordinário estava acontecendo. O que começara como um confronto tenso em uma rua suburbana estava se transformando em um movimento de mudança real, afetando não apenas os diretamente envolvidos,
mas inspirando uma comunidade inteira a repensar suas relações e preconceitos. O programa Batidas and Badges, nome escolhido por Snoop Dogg para a iniciativa que unia policiais e artistas, começou a tomar forma de maneira surpreendente. O que inicialmente parecia uma proposta utópica, rapidamente se transformou em um movimento concreto de mudança social. O estúdio de gravação, antes um ambiente exclusivo de músicos e produtores, agora recebia regularmente oficiais da polícia que, ainda hesitantes, começavam a se abrir para uma nova forma de ver o mundo. Snoop dedicava-se pessoalmente a cada sessão, compartilhando não apenas seus conhecimentos musicais, mas também suas experiências de vida. Vejam, ele explicava durante uma das primeiras reuniões, cada batida, cada verso conta uma história, e todas as histórias merecem ser ouvidas. Sua abordagem gentil e paciente começava a quebrar as barreiras iniciais de resistência. O policial que havia protagonizado o incidente inicial tornou-se, ironicamente, um dos participantes mais engajados. Durante as sessões, ele começou a compartilhar suas próprias inseguranças e preconceitos, reconhecendo como anos de condicionamento haviam moldado sua forma de abordar certas situações. "Nunca imaginei que estaria aqui", confessou ele durante uma das sessões, "mas agora percebo quanto precisava dessa mudança." As redes sociais, que inicialmente haviam explodido com a indignação sobre a abordagem policial, agora fervilhavam com vídeos e fotos das sessões do programa. Imagens de policiais aprendendo a criar beats, participando de freestyles improvisados e principalmente rindo e interagindo naturalmente com os jovens da comunidade viralizavam constantemente. A hashtag Batidas e Badges tornou-se um símbolo de transformação social. Em uma tarde particularmente memorável, Snoop organizou uma sessão especial de gravação. O estúdio estava cheio. Policiais, jovens artistas locais e até mesmo alguns veteranos da indústria musical que haviam se interessado pelo projeto. O objetivo era criar uma música colaborativa que expressasse as diferentes perspectivas e experiências de todos os envolvidos. "Cada um de vocês tem uma voz única", Snoop explicou enquanto ajustava os equipamentos. "Hoje, vamos misturar essas vozes e criar algo que ninguém jamais ouviu antes." A sessão começou timidamente, mas logo a energia criativa tomou conta do ambiente. Um jovem rapper local começou com um verso sobre suas experiências nas ruas, enquanto um policial, surpreendentemente, respondeu com suas próprias rimas sobre os desafios de seu trabalho. O impacto do programa começou a se estender para além das paredes do estúdio. Nas ruas, as abordagens policiais começaram a mudar sutilmente. Oficiais que participavam do programa relatavam que estavam mais conscientes de seus preconceitos e mais dispostos a estabelecer um diálogo antes de fazer julgamentos precipitados. A mídia local e nacional começou a dar cada vez mais destaque ao projeto. Jornalistas faziam fila para cobrir as sessões, fascinados pela transformação que testemunhavam. Um repórter veterano, após observar uma das sessões, escreveu: "O que Snoop Dogg criou aqui vai além da música. É uma masterclass em humanidade." Enquanto isso, nas escolas locais, o impacto do programa era ainda mais visível. Jovens que antes viam a polícia com medo ou desconfiança começavam a enxergar os oficiais como seres humanos, com suas próprias histórias e vulnerabilidades. Da mesma forma, policiais que participavam do programa passaram a se envolver mais ativamente em eventos comunitários, não mais como figuras de autoridade distante, mas como membros integrados da comunidade. A transformação mais surpreendente, porém, acontecia nos pequenos momentos, como quando um oficial, durante uma patrulha de rotina, parou para ouvir um grupo de jovens fazendo rap na calçada e, em vez de dispersá-los, juntou-se à roda, contribuindo com suas próprias rimas amadoras. Ou quando um jovem aspirante a DJ convidou alguns policiais para sua primeira apresentação em um centro comunitário. O sucesso do Batidas and Badges começou a atrair a atenção de outras cidades. Delegacias de diferentes estados começaram a enviar representantes para observar o programa, interessadas em replicar o modelo. Snoop, sempre pragmático, enfatizava que o sucesso da iniciativa
dependia do compromisso genuíno com a mudança. Não é sobre fazer um show, é sobre realmente querer transformar as coisas. A delegacia de polícia, tradicionalmente um ambiente austero e formal, começava a mostrar sinais visíveis de mudança. Nas paredes antes decoradas apenas com distintivos e fotos oficiais, agora também se viam cartazes do programa Batidas and Badges e fotos das sessões no estúdio. O escritório do comando, em particular, exibia com orgulho uma foto emoldurada do momento em que Snoop Dogg e o policial que o abordara apertaram as mãos pela primeira vez no estúdio. As mudanças institucionais começaram a se materializar de forma mais concreta. O departamento de treinamento incorporou oficialmente elementos do programa em seu currículo. Os novos recrutas agora passavam por sessões obrigatórias de sensibilização cultural, que incluíam visitas ao estúdio e participação em workshops de música. Queremos que nossos oficiais entendam a comunidade que servem, explicava o supervisor durante uma reunião de comando. O policial que havia protagonizado o incidente inicial com Snoop tornou-se um dos principais defensores dessas mudanças. Suas próprias experiências no programa o transformaram em um exemplo vivo de como a disposição para mudar poderia fazer a diferença. Em uma manhã particularmente significativa, ele foi convidado a dar uma palestra para uma nova turma de recrutas. Quando coloquei aquela sirene para parar o SUV de Snoop Dogg, ele começou seu discurso. Eu estava agindo baseado em anos de preconceitos e medos não examinados. Hoje, entendo que nossa verdadeira força não está no poder que nosso distintivo nos dá, mas na nossa capacidade de conectar com as pessoas que juramos proteger. O impacto do programa começou a se refletir nas estatísticas do departamento. Os relatórios mostravam uma redução significativa nas reclamações sobre abordagens policiais agressivas. Mais impressionante ainda era o aumento no número de iniciativas comunitárias bem-sucedidas, muitas delas lideradas por oficiais que haviam participado do programa de Snoop. Em um desenvolvimento surpreendente, a delegacia começou a organizar eventos mensais de música ao vivo no pátio do departamento. Estas jam sessions informais reuniam policiais, artistas locais e membros da comunidade em um ambiente descontraído. O som de instrumentos e vozes em harmonia ecoava pelos corredores antes silenciosos, simbolizando a nova era de cooperação e entendimento mútuo. O supervisor, observando o sucesso do programa, decidiu dar um passo ainda mais ousado. Com o apoio de Snoop Dogg, iniciou um projeto para transformar uma antiga sala de arquivos em um pequeno estúdio de música dentro da própria delegacia. Queremos que a música seja parte permanente de nossa cultura institucional, ele explicou durante a cerimônia de inauguração. A notícia dessa transformação começou a atrair atenção nacional. Jornalistas de grandes veículos de comunicação visitavam a delegacia, fascinados pela mudança de paradigma que testemunhavam. Um respeitado analista de segurança pública escreveu em seu blog: "O que está acontecendo aqui não é apenas uma mudança de procedimentos, é uma revolução na forma como pensamos sobre policiamento comunitário." Os efeitos positivos se estendiam para além das paredes da delegacia. Nas ruas, os cidadãos começavam a notar uma diferença tangível na forma como eram tratados durante as abordagens policiais. Os oficiais, agora mais conscientes e sensíveis, demonstravam uma nova capacidade de escuta e diálogo. A tensão, que antes caracterizava esses encontros, começava a dar lugar a interações mais respeitosas e produtivas. Um momento particularmente tocante ocorreu durante uma apresentação conjunta no auditório da delegacia. Snoop Dogg, sentado ao lado do policial que o havia abordado meses antes, observava enquanto um grupo misto de oficiais e jovens artistas locais se apresentava. As vozes e instrumentos se misturavam em perfeita harmonia, criando algo novo e inspirador. "Veja só isso", Snoop comentou com um sorriso. "Quem diria que aquela noite na rua nos traria até aqui?" O policial, agora mais relaxado e consciente, assentiu em concordância. "Às vezes", ele respondeu, "precisamos de um momento de tensão para catalisar uma mudança verdadeira."
À medida que o sol se punha através das janelas da delegacia, lançando um brilho dourado sobre a sala cheia de pessoas unidas pela música, ficava claro que algo extraordinário havia sido alcançado. O que começara como um momento de conflito havia se transformado em um catalisador para uma mudança profunda e duradoura, provando que, com disposição e abertura, até mesmo as mais antigas barreiras podiam ser derrubadas. 6 meses após aquela noite tensa na rua suburbana, o programa Batidas and Badges havia se transformado em um modelo nacional de transformação social. O estúdio de gravação, agora expandido para acomodar a crescente demanda, fervilhava com atividade constante. Snoop Dogg, sentado em sua cadeira de produtor, observava com satisfação, enquanto um grupo diversificado de policiais e jovens artistas trabalhava em sua mais recente colaboração. O álbum Pontes Sonoras, primeiro projeto oficial do programa, estava prestes a ser lançado. A coletânea reunia faixas criadas conjuntamente por oficiais de polícia e artistas da comunidade, cada música contando uma história diferente de transformação e entendimento mútuo. O primeiro single, uma colaboração surpreendente entre o policial que abordara Snoop e um jovem rapper local, já viralizava nas redes sociais. Quando comecei isso, refletiu Snoop durante uma entrevista coletiva, muitos acharam que era apenas uma resposta momentânea a um incidente isolado. Mas eu sempre soube que era algo maior. Sua visão havia se provado correta. O programa não apenas transformara a relação entre a polícia e a comunidade local, mas também inspirara iniciativas semelhantes em outras cidades. A delegacia, antes um símbolo de autoridade distante, tornara-se um centro cultural vibrante. O pequeno estúdio instalado em suas dependências estava sempre ocupado, não apenas com sessões de gravação, mas também com workshops, palestras e eventos comunitários. Os oficiais, mesmo aqueles inicialmente céticos, agora reconheciam o valor transformador da música como ferramenta de conexão humana. Um momento particularmente significativo ocorreu durante a cerimônia de formatura da mais recente turma da Academia de Polícia. Pela primeira vez na história do departamento, a cerimônia incluiu uma apresentação musical conjunta entre os novos oficiais e artistas do programa. A performance emocionante demonstrou como a iniciativa havia se tornado parte integral da cultura policial. O impacto do programa se estendia muito além das paredes do estúdio e da delegacia. Nas ruas, as interações entre policiais e cidadãos haviam mudado drasticamente. As abordagens, antes tensas e confrontacionais, agora eram marcadas por respeito mútuo e diálogo. Os oficiais, treinados através do programa, demonstravam uma nova sensibilidade cultural e capacidade de comunicação. Snoop Dogg recebia constantemente convites para palestrar em conferências de segurança pública e eventos culturais. Sua mensagem era sempre a mesma. A música não é apenas entretenimento, é uma linguagem universal que pode transformar corações e mentes. Sua abordagem inovadora para a resolução de conflitos sociais começava a ser estudada em universidades e centros de pesquisa. O policial que protagonizara o incidente inicial havia se tornado um dos principais embaixadores do programa. Suas apresentações para outras corporações policiais eram poderosos testemunhos de transformação pessoal. Aquela noite mudou minha vida, ele costumava dizer, não pelo confronto, mas pela oportunidade de crescimento que surgiu dele. A mídia internacional começou a produzir documentários sobre o impacto do Batidas and Badges. As câmeras capturavam momentos extraordinários, oficiais veteranos aprendendo a criar beats, jovens artistas compartilhando suas histórias através da música e, mais importante, barreiras sociais sendo derrubadas através da arte. Em uma tarde especial, durante a gravação do último episódio de um desses documentários, Snoop organizou uma apresentação surpresa no Parque Central da cidade. O evento reuniu centenas de pessoas, policiais, artistas, membros da comunidade e visitantes de outras cidades, todos unidos pela música. O som que ecoava pelo parque era uma mistura única de estilos e vozes.
simbolizando a harmonia que havia substituído o conflito. Este é apenas o começo, declarou Snoop, observando a multidão diversificada que se reunira para celebrar. O que construímos aqui vai além da música. É um novo modelo de comunidade, onde o respeito e o entendimento substituem o medo e o preconceito. O programa Batidas and Badges havia se tornado mais que uma iniciativa local. Era agora um movimento em crescimento, inspirando mudanças em departamentos de polícia e comunidades por todo o país. O legado daquela noite tensa na rua suburbana não era mais de conflito, mas de transformação e esperança. À medida que o sol se punha sobre a cidade, lançando tons dourados sobre a multidão reunida no parque, ficava claro que algo verdadeiramente extraordinário havia sido alcançado. O que começara como um momento de tensão havia se transformado em um catalisador para uma mudança profunda e duradoura, provando que, com visão e determinação, era possível transformar até mesmo os momentos mais desafiadores em oportunidades de crescimento e união. Deus